Amém. Glória a Deus. Eu também saúdo os irmãos na paz do Senhor. E dou graças a Deus nessa noite pelo Senhor continuar se manifestando no meio do teu povo. Amém? Quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10, no versículo 46. Amém? Vai dizer o versículo 46, que tem por tema a cura do cego Bartimeu. Ele vai dizer que, no 46, chegaram, pois, a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um salto colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vá em frente, a tua fé te salvou. E no mesmo instante o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Amém? Os irmãos podem se assentar. E Deus, Ele já tem, falo bem antes a respeito do que Ele me falou a respeito dessa palavra aqui, quando os irmãos estavam tendo a sua oportunidade. E quando nós vamos nos voltar para o versículo 46, nós vamos ver uma referência de uma pessoa. E aí essa pessoa, ela nem sequer é chamada pelo nome. Está se dando nome a ela de Bar, porque vai dizer filho, que é um sufixo usado para poder fazer a interpretação e dizer que é Bar, é filho de Timeu, mas nome para dizer quem era não tinha, mas mesmo assim não deixou de ter a sua história contada, não deixou de ter o seu milagre contado. É porque não depende de nome para receber milagre, precisa de encontrar com Jesus. É porque não precisa ser reconhecido ou conhecido para receber milagre. O que precisa é ter um encontro com Jesus. E quando nós vamos ver aqui no capítulo 46, vai falar a respeito dele, dizendo que ele era cego, pedia esmola e vivia sentado no caminho. E quando a gente começa a ver nos dicionários, em outras Bíblias, em outra interpretação, muitas palavras mudam. Mas quando vai falar a respeito de Bartimeu, vai ter sempre essa referência a respeito dele. Cego, sentado à beira do caminho, mendigando, porque era a situação dele. E às vezes nós temos esse hábito também de, para lembrar de alguém, nós lembramos de fatos marcantes da sua vida. O cego foi curado? Foi, mas isso aqui ficou marcado na vida dele. A cena marcante que as pessoas usavam para se referir a ele era: sabe quem é aquele cego ali no meio do caminho? Uma vez que Jericó era a cidade de veraneio, então era uma cidade transitável, passava pessoas por ali, e que teve oportunidade de ajudar, mas não ajudou.
que teve a oportunidade de ser usado, mas não foi. Não te preocupe com quem não te ajudou, porque há tempo determinado para Deus te encontrar, para realizar o teu milagre. Ninguém vai poder dizer que foi A ou B. Todos vão olhar e vão ver que foi a bondosa mão do Senhor que te viu na situação que todo mundo olhava e falava como referência. São as coisas que chamavam a atenção para a indiferença, para que deixasse isolado, para que não fosse conhecido. E quem não conhece não, é Timeu, filho de Bartimeu, cego, esmolando, está aí há muito tempo, até porque era regra e costume que eles precisavam ficar naquele lugar, eles precisavam estar isolados. Só que não está tratando de uma pessoa que tinha uma doença contagiosa. Ele estava à beira do caminho, porque a Bíblia também não vai falar que tem outras parentelas para cuidar, mas vai deixar ele ali, para nos fazer entender que o posicionamento dele gera milagre. E Deus, nessa noite, através dessa palavra, vai nos dizer que o teu posicionamento diante dele, independente do tempo e circunstância que você tem vivido, gera milagre para a tua vida também. Alguém olha e diz: conhece fulano? E nós temos esse hábito como ser humano. Quem? O fulano, não conheço não. Aquele que só vivia drogado, filho de não sei quem. Aí vem a referência, sei quem é. A referência não é boa. A referência não é satisfatória. Mas nós estamos falando de não desistir, de se posicionar e continuar perseverando até o fim. Aleluia! Lá no versículo 47, quando se vai falar, ele começa a dizer a história, que assim que ele ouviu que Jesus ia passando, ele começa a clamar, porque ele era cego, mas ele ouvia e entendia que quem estava passando por ali, por causa do barulho, por causa da movimentação, era Jesus Cristo, aquele que faz milagre, aquele que transforma. E eu posso te dizer que há tempos ele estava esperando Jesus passar por ali, só que chegou o tempo e ele vai começar a clamar e ele vai começar a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele começa a clamar isso, é o mesmo que ele dizer: Jesus, eu preciso de mudança para a minha vida. Eu não quero mais viver da mesma maneira. Eu sei porque meu pai já me contou, porque serviu em Betel no exército, e que Israel tinha uma promessa e que o Salvador viria. Aleluia. Quando ele vai falar, eu também quero o meu milagre. Só que a multidão vai falar para ele advertir: fique quieto, cala-te, porque você acha que ele vai ouvir? E aí, lá no versículo 47 vai dizer assim: contudo, ou seja, ele gritava ainda mais, porque independente do que a oposição fala, porque independente do que a multidão fala, porque independente do que você ouve por aí, quem está correndo atrás do milagre é você. Então quem tem que se posicionar é você, e não deixar a palavra de A e B decidir a promessa que Deus fez na sua vida. Aleluia! Contudo, ele estava em situação inferior, adversa, enquanto muita gente, tudo junto, fazendo barulho, andando, e ele era o mesmo que fala: ei, eu estou clamando a quem pode me resolver o meu problema.
Quando fala contudo, é o mesmo que ele diz: eu não estou pedindo a multidão, porque se eu ouvisse a multidão, nem aqui eu estava mais. Nem esperando a promessa eu estava mais. Eu estou falando a respeito daquele que pode, e não é conceitos de outros que vai tirar o meu posicionamento, porque eu estou esperando uma promessa. Aleluia! Aleluia! Você não pode deixar as palavras que você ouve por aí em dizer: eu vou mudar, um dia eu vou ter, um dia eu vou ser, porque estou debaixo de uma promessa. Você não pode deixar as palavras contrárias mudar isso no teu pensamento. Você não pode deixar isso desviar o teu caráter diante de Deus. Mas se tem uma coisa em que Deus tem prazer, de responder clamor. Aleluia! Enquanto tiver alguém que clame com tudo, nada indo a favor, continuará um Deus no céu respondendo. Continuará um Deus no céu abrindo porta. Continuará o Senhor fazendo milagre. Aleluia, aleluia. A multidão mandando ele se calar, se aquieta, porque você acha que nas condições que você está, o jeito que você vive, que Jesus vai parar para poder ouvir o teu clamor, que Jesus vai parar para ouvir a sua atenção. Mas só que chega um momento que é desse jeito: ou você se cala, ou você se levanta e se posiciona, ou você se cala e continua levando as coisas mais ou menos, ou você se levanta, se posiciona e continua clamando. Aleluia! É a opção. Quem está precisando do milagre sou eu. Então quem tem que se posicionar sou eu. Ou eu deixo a multidão me calar, ou eu me levanto e vou continuar gritando. Eu vou continuar clamando. Eu vou continuar crendo. Então, se é cura, clama porque Ele está aqui. Se é emprego, clama porque Ele está aqui. É a respeito da sua família, clama porque Ele tem prazer em ouvir. É a respeito de salvação, é de libertação, clama nessa noite, aleluia, porque Ele está aqui. A multidão vai querer calar aquele homem, mas ele tinha convicção que era a oportunidade única. E tem gente deixando a oportunidade passar. Está na frente daquele que faz o milagre, está dentro do lugar para receber o milagre, mas está deixando algumas coisinhas prenderem o milagre, reterem o milagre. Mas nessa noite é culto de libertação. Então seja livre do que tem impedido de você alcançar o seu milagre. Aleluia! Seja livre nessa noite do que tem impedido a você receber o seu milagre. Aleluia! Já tinha havido quem passava por aquele mendigo, com certeza falava a respeito dele, contando a história do pai dele. Deixa aí, é assim mesmo. É porque está servindo de exemplo, deixa aí. E vai passando, e o tempo vai passando. Só que vai chegar um tempo, lá no capítulo 49, que Jesus vai parar. A multidão, com certeza, estava fazendo um barulho terrível. Porque muita gente junta. Uns ali porque queriam ver milagre, outros seguindo, outros porque queriam acusar. E Jesus já caminho de Jerusalém, se preparando ali para a festa da Páscoa, e logo após viria a crucificação.
Se nem mesmo Jesus deixou de caminhar, fazer a obra, mesmo sabendo que estava indo para lugar de morte, ele não deixou de passar por ali, porque existe uma palavra, uma promessa sobre as nossas vidas, e nós estamos debaixo dela nessa noite. Estava a caminho de dor, mas a dor não pode te impedir de ser canal de cura e de salvação para a vida de alguém. Estava a caminho de morte, mas a morte não impede de ninguém abençoar ninguém antes. Aleluia, aleluia, aleluia. A multidão manda ele calar. Só que quem esteve aqui segunda-feira na escola de profeta, viu Deus falar com muita graça. E quando eu comecei a imaginar o barulho da multidão falando, também me fez lembrar da voz do pastor quando estava ministrando aqui, dando a aula, que ele disse que no meio de todas as coisas, que no meio da multidão, que no meio do alvoroço, a voz que fala mais alto é a voz de Jesus. Aleluia! A multidão fazendo muito barulho, muito alvoroço. Aí vem a voz de Jesus e vai falar assim, ó: chamai-o. Calou o acusador, calou quem só queria fazer barulho, calou quem estava andando atrás de peixe, calou quem estava andando atrás de pão, calou quem estava ali só para olhar e disse: chamai-o. Aleluia! Eu imagino quando Jesus fala assim, ó, chamai-o. Houve um silêncio no meio daquele alvoroço. Aleluia! Aleluia! Eu já posso imaginar na minha mente que enquanto que ele vai chamar-o, ele está dizendo: eu conheço ele. Conheço o pai dele, conheci, sim. Conheci a mãe, conheci. Eu vi todo o passado, sei, conheço do passado. Eu estou vendo o presente e também estou preparando o futuro. Chama ele porque a maldição foi quebrada. Eu tenho cura para ministrar sobre a vida dele. Aleluia! Chama! E aqueles mesmo que estavam mandando calar a boca, que não ia dar certo, que Jesus não ia parar para atender, foram aqueles que teve que ficar quietinho e receber a ordem de quem fala mais alto. Aleluia! Oh, aleluia! Todos estavam olhando para ele e o assunto era sempre o mesmo, de reconhecendo como ele era, mas Jesus, ele chega para mudar a história. E eu ainda posso dizer que enquanto ele clamava e a multidão mandava calar, ele não dizia nada, mas eu tenho certeza que eu posso imaginar no pensamento dele: eu não vou me calar. Meu pai me contou uma história. Ele servia no exército de Israel em Betel. Ele já me contou uma história e eu estou aguardando aqui para vivenciar essa história. Betel quer dizer casa de Deus. Eu nunca vi ninguém servir no exército na casa de Deus e Deus não cuidar dos seus. Tem cuidado para a tua casa enquanto você serve na casa de Deus. Tem cuidado para a sua vida, tem cuidado para a sua família. Aleluia! Aleluia, aleluias. Aleluias. Chama ele. Os mesmos que estavam falando para ele desistir, vai ter que ir lá chamar. E aí vão chamar: vem. Tem bom ânimo, porque o mestre te chama. Gente, ainda bem que não era eu,
Porque senão eu ia falar para ele, não estou desanimado não, vocês que estão, eu estou aqui esperando o milagre. Eles estavam achando que ele estava desanimado. Se anima. Ele já estava animado, porque em nenhum momento ele deixou a multidão calar a boca dele, fazer de parar ele clamar. Contudo, ele clamava ainda mais. Aleluia. O mestre te chama, vai lá ver o que ele quer. E quando ele recebe esse recado, ele já deixa a capa em que era referência do que ele era, de negativo, para lá. E vai ter um encontro com Jesus. Jesus sabia, já sabia de tudo que ele passava. Mas ele vai perguntar, o que queres que eu te faça? Aleluia. Aleluia. O que queres que eu te faça? Está pensando que ele começou a contar a historinha do passado? Que tinha uma maldição de mãe, de filho, de vó, de tio, foi passando. Aí por isso acontece isso, eu não prospero nisso, eu não faço isso. Quando ele clamou que Jesus falou chamar, a maldição já estava quebrada. Já não tinha mais encantamento. Jesus está chamando alguém nessa noite que está vivendo de mazela de passado, de coisinha do passado, e dizer, quebra isso nessa noite. Quebra nessa noite, porque a autoridade do nome de Jesus está aqui neste lugar para quebrar qualquer maldição. Aleluia, aleluia. Ele vai deixar a capa para lá, porque é o que identificava ele. E quando Jesus vai perguntar, ele logo fala, é porque eu quero ver de novo. Porque um dia eu vi, um dia eu tive vista. Jesus falou, é só isso? É porque a minha história o Senhor conhece. E eu não preciso dar explicação. Mas se eu for curado, é sinal de perdão. Aleluia. Vai dizer, vai meu filho. Vai em paz, que a tua fé te salvou. Ele queria apenas ser curado, mas ele foi salvo também. Aleluia. E como recompensa pôde seguir Jesus pelo caminho. Pode continuar o caminho com Jesus e ver tantas outras coisas que o Senhor fez, porque agora ele não ouvia falar, porque os seus olhos podiam contemplar o milagre. E eu quero profetizar nessa noite que você não vai mais viver de ouvir falar, mas os seus olhos, os seus pés, as suas mãos vão tocar, pisar, olhar e ver o milagre que o Senhor tem reservado para a tua vida. Aleluia! Mas não para de clamar, porque se você acha que você precisa só de fé, Ele tem muito mais para te dar. Se você acha que você precisa só de cura, Ele tem muito mais para poder te dar. Aleluia, aleluia. O Senhor conhece, Ele conhece o passado. Não precisa você ficar se justificando, não. O que precisa nessa noite é que tome um posicionamento diante de Deus e entenda que com tudo na adversidade, Ele é fiel para cumprir o que prometeu na sua vida. Não ande debaixo de jugo de maldição, porque ela já foi quebrada e as pessoas querem pronunciar dessa maneira. Ah, tá assim, tá igual o tio fulano. Se você continuar assim,
vai ficar igual o seu tio ciclano. Aí vai ver a referência de quem é, uma pessoa destruída, com uma vida espiritual destruída, com uma família destruída. Mas que tal a minha boca e a tua boca profetizar coisas no mundo espirituais a respeito daqueles que nos cercam e dizer que hoje pode não estar, mas amanhã tu será uma bênção. Hoje não tem, mas amanhã terá. Hoje não é, mas amanhã será. Que nessa noite a minha e a tua fé gere milagre para as nossas vidas e que o sangue de Jesus, que liberta de todo pecado, de maldição e morte, esteja sobre a tua casa e toda a sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Que o Senhor continue nos abençoando, em nome de Jesus. Oh, glória.